Está no ar o Estação Cidadania, um podcast do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. Um trabalho muito mais, não só de divulgação, né, que vai até a escola e que divulga os cursos, mas que também, para além disso, que divulgação é importante, a gente sabe, mas para além disso também essa aproximação para qualificar, né, as práticas que acontecem dentro das escolas públicas, né, porque afinal de contas também aqui no campus nós temos licenciaturas, formamos professores, né, para atuar nessas escolas, então esse contato para nós é fundamental. A nossa ideia justamente é evitar essa forma que muitas vezes a universidade tem de chegar na escola, dar notícia, né, fazer uma ação pontual e ir embora e não voltar mais, né? E a gente quer ter um trabalho continuado, né, que tenha realmente impacto, troca, né, que a escola possa nos dar um feedback, que a gente possa ir transformando. Então, a gente tem ido um pouco por aí. E aí, a partir das redes sociais ou de parceria com outros projetos, a gente chega a mais lugares, digamos assim. Para muito além de a gente divulgar que existe o campus aqui, mas tem um trabalho aí, por isso a importância de a gente estar presente nas escolas com esses estudantes, com esses professores, para que eles possam ter isso como algo possível, né? Enxergar esse espaço como um espaço que pode ser deles, né? Que pode ser de quem está aqui, pode ser quem está saindo da escola, que não termina no ensino médio, que pode continuar. Então, essa perspectiva da garantia de direitos mesmo, né? De as pessoas conseguirem se olhar como pessoas de direito, de que esse espaço é de todos. Oi, eu sou o Paulo Henrique Martins, sou um homem branco, eu tenho cabelo curto, estou utilizando um fone de ouvido, uma camisa azul escura. Ao meu fundo tem uma janela, também ao lado tem um colchão. E hoje a gente está aqui para conversar com o URGS Litoral nas escolas, um projeto do Campus Litoral que realiza essas visitas, oficinas para promover a universidade para alunos da educação básica, né? Trazendo então esse tema da inclusão escolar, né? Eu queria que cada uma de vocês se apresentassem aqui, podem ficar à vontade. Eu sou Michele, sou coordenadora do projeto URGS Litoral nas escolas. Tenho o cabelo ondulado até o ombro, castanho. Sou uma mulher branca, magra. Estou com uma blusa preta e um casaquinho cinza. Estamos numa sala de trabalho aqui do campus, eu e a Regiane. Eu sou a professora Rejane, também estou na mesma sala, então, né, que a Michele. Uso óculos, tenho os cabelos escuros, acima do ombro. Estou vestindo um vestido azul jeans. Estou com um crachá aqui da URGS. Eu sou professora no campus, atuo no curso de licenciatura em Educação do Campo e também no curso de Pedagogia EAD, aqui no Litoral. Oi, eu sou a Patrícia, então, sou psicóloga da carreira dos servidores técnicos da URGS, trabalho aqui no campus no núcleo pedagógico e faço parte da equipe do URGS Litoral nas escolas. Eu sou uma mulher branca, de cabelo curto, castanho, grisalho, estou usando um óculos vermelho, um fone de ouvido branco, uma blusa azul escuro. E atrás de mim, então, tem uma janela que está aberta e com uma vista para um bosque, para um lugar com árvores. Então, queria agradecer vocês por terem aceitado, né, conversar com a gente hoje. E aí, a primeira pergunta seria mais ou menos o surgimento do URGS Litoral nas escolas, assim, como é que se deu esse projeto, como é que foi essa iniciativa, se era uma demanda dos estudantes ali, ou se foi um projeto mais geral, assim, foi uma organização de muitas pessoas. Então, eu acabei esquecendo na minha apresentação, né, a Michele que está falando, de dizer que eu sou servidora técnica em assuntos educacionais, sou pedagoga, e eu cheguei no campus Litoral em 2019. Quando eu cheguei aqui no campus, eu trabalhava em Porto Alegre, né, antes na coordenadoria de ações afirmativas, se identificava no campus uma necessidade de maior aproximação com as escolas, né? Porque o campus litoral ainda não era muito conhecido aqui, né? Apesar da URGS ser uma instituição muito antiga, enfim, em Porto Alegre, em todo o Rio Grande do Sul muito reconhecida,
no litoral, a presença da URGS aqui não era tão conhecida pela comunidade, né? Então, tinha essa questão de uma necessidade de aproximação do campus às escolas, né? Para contribuir, enfim, também ouvir as demandas das escolas. Então, em 2019, a gente, final do ano, quando eu chego, eu e um outro colega, o Valdionor, a gente escreve esse projeto em diálogo com outros colegas, enfim, com essa ideia, então, de se aproximar das escolas, de promover a democratização do ensino superior, né, para que mais gente, de todas as classes sociais, especialmente das classes, né, mais vulneráveis, enfim, das periferias, cheguem até a universidade, também divulgando o campus, divulgando o ingresso por ações afirmativas, né, por cotas, enfim, com esse objetivo, né, de tornar a universidade um espaço mais plural e de todos, né? Então a gente escreveu esse projeto, mas logo em seguida, quando ele foi aprovado, a gente entrou na pandemia. Então, por algum tempo, a gente, né, naquele período da pandemia, a gente ficou atuando online, em parceria com o projeto URGS Litoral na Sociedade, que é um projeto co-irmão, digamos assim, que surge junto, né, com os objetivos próximos aos nossos, mas atuando em outros espaços, né, que não diretamente nas escolas. A gente promoveu algumas ações online, mas de fato a nossa atuação nas escolas mesmo iniciou em 2022, né, quando a gente retomou pós-pandemia. Então, a gente iniciou muito se aproximando e fazendo uma escuta bastante ativa, né, buscando tá mais próximo e ouvindo as demandas, né? O que as direções tinham para nos dizer, né? De que modo que a universidade poderia estar presente naquela escola, né? Contribuir, a partir de quais temas. E aí a gente foi, então, fazendo algumas ações em 2022, né? Algumas aproximações, também se aproximando de outros projetos aqui do campus, que já atuavam em escolas, né? Até porque muitos de nós não tinha essa experiência de estar atuando em escola, então a gente foi se apropriando desse novo universo, assim, na convivência, né, com as escolas, com as direções, com os próprios jovens. E em 2023 a gente formulou uma dinâmica que agora a gente pretende seguir, né? Então eu vou passar para a Regiane falar um pouco dessa dinâmica que a gente criou nesse último ano, né? Muito pela participação da equipe que foi se ampliando, né? Outras pessoas chegaram no projeto, né? Entre elas, né? A professora Regiane, a colega Patrícia, entre outras pessoas que foram agregando, trazendo novas perspectivas, né? Outras atuações a partir das suas experiências prévias, né? E aí a gente foi ampliando, aprofundando, qualificando, né, o projeto. E agora a Regiane vai contar então um pouco dessa experiência em 2023. Então, além de eu atuar como professora, né, nesses dois cursos, na pedagogia e na educação do campo, eu também passei a integrar o projeto URGS Litoral nas escolas, assim que eu ingressei na universidade também, né? Ingressei nos cursos e também no projeto no final de 2021. Não, 2020, no final de 2020, e em seguida, né, veio a pandemia. Então, eu passei também por esse período de pandemia no início do projeto, onde a gente foi realizando ações online, como disse a Michele. E aí, depois disso, então, no ano de 2022, a gente começou a estabelecer, né, esse contato direto com as escolas, né, e começou a desenhar um trabalho, né, que fosse coerente com aquilo que também nós, né, enquanto da área da educação, pedagogas de formação, né, acreditávamos, né, que é um trabalho muito mais não só de divulgação, né, que vai até a escola e que divulga os cursos, mas que também, para além disso, que divulgação é importante, a gente sabe, mas para além disso também essa aproximação para qualificar, né, as práticas que acontecem dentro das escolas públicas, né, porque afinal de contas também aqui no campus nós temos licenciaturas, formamos professores, né, para atuar nessas escolas, então esse contato para nós é fundamental. Então, uma das aí diferentes ações a gente foi formulando, criando, né, sempre em contato com, né, as escolas, mas dá para destacar assim duas ações no ano de 2023 que são bem importantes, que nos tem dado muito retorno positivo, né, no sentido tanto de uma maior divulgação, mas também de uma qualificação
no sentido de algumas práticas que a gente tem feito. Uma delas é a acolhida na escola, a acolhida na universidade, onde a gente recebe os estudantes, né, do ensino médio para conhecer, geralmente do ensino médio, às vezes acontece também de escolas que são do ensino fundamental, mas frequentemente são escolas do ensino médio. Então, a gente recebe por um agendamento prévio, né, da escola, esse desejo dos jovens, né, e da escola, dos professores, de conhecer o campus, aqui o campus, ou também conhecer o próprio Seclimar, né? Às vezes dá para integrar as visitas no mesmo dia e a gente consegue estabelecer, então, essa parceria também junto ao Seclimar. Então, eles conhecem o campus, mas não só visitam, né? Eles podem vivenciar, a gente faz todo um planejamento junto aos setores, né? Geralmente bibliotecas, laboratórios, né? Setor de atendimento ao aluno, assistência ao aluno, né? Que faz essa acolhida, recebendo esses jovens aqui e explicando como é que se dá, né? Quais são as possibilidades de ingresso na universidade, quais são as modalidades de bolsas, né? De benefícios que esses alunos podem ter, justamente para isso que a gente acredita, né? Nesse acesso, né, maior acesso aos alunos do ensino médio que muitas vezes não enxergam como possibilidade nessa continuidade dos estudos. Então, esse é um dos trabalhos que foi inicialmente até formulado junto com a nossa bolsista, né, que atuava junto ao projeto e que nos ajudou muito a elaborar, a criar, a desenhar esse projeto de acolhida. Então, esse é um deles, né? Depois, se as gurias quiserem complementar, elas podem ficar à vontade para trazer mais notícias sobre ele. E o outro são oficinas que a gente também formulou e que são oferecidas diretamente no contexto da escola, né? Então, são quatro oficinas que a gente desenhou, né, previamente, e essas oficinas, então, são todas com jovens, né, desenvolvidas com jovens nas turmas, né, de primeiro, segundo e terceiro ano. Além dos jovens, também tem uma que é com professores. Então, são quatro oficinas que têm esse formato, né, de qualificar práticas que já acontecem na escola, mas que tem esse diálogo com aquilo que eles já fazem lá, no sentido de aprofundar, de buscar outros elementos que vão não numa direção, né, contrária daquilo que a escola já está fazendo, mas vem a somar com aquilo que a escola já faz, né? Uma das oficinas é Aves na Praia, onde também essa bolsista que integra o projeto nesse ano, como é da biologia marinha, ela tem todo esse saber, né, vinculado às questões, né, enfim, do mar, né? Então, essa oficina foi pensada justamente para articular os saberes da bolsista no curso com os saberes que as professoras da escola já vinham trabalhando com os alunos do primeiro ano. No segundo ano, é uma oficina de iniciação científica, onde um dos integrantes do nosso projeto, que é o Francisco, que é laboratorista aqui, né? Trabalha no laboratório aqui no campus, e ele trabalha, então, no laboratório de Química, e ele também coordena a Mosclin, que é a mostra de iniciação científica, que é uma mostra aqui do nosso campus, né? E aí ele também oferta essa oficina na escola para os alunos do ensino médio do segundo ano, porque eles também já vêm trabalhando nessa perspectiva de iniciação científica a partir do segundo ano. E nos terceiros anos, né, que as gurias podem falar melhor do que eu, porque foi criada e elaborada por elas, né, que é a oficina voltada bem a essa questão mais vocacional mesmo, de identificar desejos, né, futuros dos jovens para a continuidade dos estudos. Então, depois deixo para que elas expliquem melhor, mas a oficina acabou o ensino médio e agora, né, que tem bem essa perspectiva mesmo de ouvir esses jovens e de trabalhar com eles um pouco nesse sentido de despertar o desejo e de pensar em possibilidades de continuar os estudos. E a última, então, oficina que é voltada aos professores, a gente também realizou com um grupo, né, específico de professores de uma das escolas em Osório, que é para trabalhar a questão da inclusão, né, da inclusão escolar,
e se chama, né, Saberes e Fazeres da Inclusão Escolar, no sentido de pensar as práticas, né, que estão voltadas aos alunos que apresentam algum tipo de deficiência, mas não só, também pensando, né, nesse sujeito jovem que se constitui a partir das diferenças, né? Então, uma oficina bem produtiva também, que acolheu o grupo de professores e que foi bem importante, né, de criar esse espaço dentro da escola formativo dessa temática que é tão desafiadora para os professores, né, que atuam na escola. Eu achei bem importante, assim, tu estava comentando, né, das oficinas e percebi, né, que tem essa questão da troca, né, então não é uma coisa, no caso é uma coisa conversada, é um entendimento que se tem junto com as escolas para conhecer o campus e tudo mais, né, a gente sabe que campus também são grandes, né, o campus litoral também tem bastante espaço e universidades, no geral, são grandes, né, e essa acolhida, essa proposta de conversar e dialogar com os estudantes e com as escolas, achei super interessante, assim, né? E aí também queria ouvir da Patrícia, assim, como é que é a experiência para ela. Eu Perdão. ingresso no projeto em 2022, início de 2022, né? Então, assim, construindo junto com os demais integrantes, né, as ações, como é que a gente ia atuar, as gurias falaram um pouco, né, das atividades em si. E eu fiquei escutando, inclusive, as colegas e pensando, né, que a gente discutiu muitas vezes, assim, né, o papel desse projeto, né. E aí acho que tem duas dimensões bem importantes, assim, antes até de entrar um pouco mais na minha experiência, né, mas que é tentar, de alguma forma, contribuir para que a nossa comunidade externa, que é a nossa comunidade do litoral, possa se enxergar como pessoas de direito de estar na universidade, né? Então, para muito além de a gente divulgar que existe o campus aqui, mas tem um trabalho aí, por isso a importância de a gente estar presente nas escolas com esses estudantes, com esses professores, para que eles possam ter isso como algo possível, né? Enxergar esse espaço como um espaço que pode ser deles, né? Que pode ser de quem está aqui, pode ser quem está saindo da escola, que não termina no ensino médio, que pode continuar. Então, essa perspectiva da garantia de direitos mesmo, né? De as pessoas conseguirem se olhar como pessoas de direito, de que esse espaço é de todos, né? E eu acho que um outro aspecto bem importante também, que vem dessa escuta, assim, né, das escolas, das direções, dos estudantes, é uma perspectiva muito mais de a gente trabalhar com essa comunidade do que para a comunidade, né? Então a gente não vai lá fazer um trabalho para eles que vai pronto. A gente constrói, né, juntos. A gente, depois de ter um desenho, a gente também dialoga, vê se faz sentido. Mesmo quando a oficina já está desenhada, o desenvolvimento daquela oficina lá na sala de aula com os estudantes ou com os professores, ela também se constitui de um jeito em que as pessoas vão construindo junto. Então, acho que são dois aspectos assim bem importantes, assim, que a gente dialoga bastante e, mais do que isso, acho que a gente coloca na nossa prática, a gente, né, faz com que isso realmente seja a nossa prática. E, para mim, assim, a participação, ela tem uma questão assim, muito importante, porque eu trabalho hoje no mesmo setor que a Michele, né, que é pedagoga. A gente trabalha com acompanhamento discente, então acompanhamento dos nossos estudantes da graduação, da pós-graduação. E estar na escola, a gente tem entendido como um alargamento, digamos assim, desse acompanhamento. Então, que a gente possa ver o nosso estudante desde antes do ingresso. Então, nesse sentido, a gente também busca muito na escola as expectativas, o que está acontecendo lá, do que vem de lá repercute depois aqui, quando já estão na graduação. Então, é uma experiência fantástica, porque os tempos vão mudando também, né? Então, a minha referência, por exemplo, da escola, do ensino médio, é uma referência, como eu não atuei na escola, é a minha referência de muitos anos atrás.
Então, a gente também está junto nesse tempo de agora, que desafios os professores têm, que desafios, que angústias esses estudantes têm, por o que estão passando, que expectativas têm com relação a curso superior, se é algo possível, né, para eles, assim, ou se é algo que eles não conseguem ainda enxergar como no horizonte. E aí, nesse sentido, levar informações também é muito importante, né? É muito comum os estudantes não saberem sequer que a URGS é uma universidade pública, que não tem pagamento de mensalidade, muito menos saber que existe um programa de assistência estudantil. A gente, quando faz essa oficina do terceiro ano, que a Rejane mencionou, por exemplo, a gente leva um panorama das instituições públicas no litoral. Então, o que tem no litoral de possibilidades? Desde o ensino médio, pós-médio, ensino técnico e curso superior. Então, a gente poder levar e eles poderem dividir conosco expectativas, dúvidas, é uma troca fundamental, assim. E, de novo, né, não é só para eles, é para a gente também. É para a gente saber o que eles imaginam, o que esperam, para a gente também construir uma universidade na região que esteja alinhada, né, às expectativas da região, às expectativas dos nossos jovens, porque senão a gente vem e oferta algo que daqui a pouco não faz sentido para a nossa comunidade. Então, é uma troca, a gente faz com eles e a gente troca muito. É uma experiência fantástica, assim, é um projeto que tem me dado muita alegria, assim, participar. E dentre essas experiências assim dessa troca, né, com os estudantes, quais que vocês apontariam como os maiores dilemas assim para o egresso no ensino superior? Assim, o que eles têm, o que vocês têm visto nesse sentido? Quais as principais demandas? Se tem algum curso que gera mais interesse, outros com outros dilemas sociais, algumas coisas nesse sentido? O que vocês acham assim? Eu acho que uma das coisas que a gente observa, especialmente com os terceiros anos, é que boa parte dos jovens não se veem na universidade, né? Que não enxergam que esse é um lugar para eles, né? E, e a gente faz esse trabalho, né, de mostrar que a universidade é pública, é gratuita, que tem várias formas de ingresso, que depois que chega na universidade tem os programas para permanência, porque eles nem conhecem, né? Então, por não conhecer, por não saber, né, da forma de ingresso, das formas de permanência, eles não. O único caminho possível, né, que foi desenhado, enfim, para eles é seguir no mercado de trabalho, né? Em trabalhos, enfim, ou familiares ou na própria região, na cidade. Então, também a oficina tem um pouco esse objetivo, assim, de mostrar que é possível, né? E mostrar esses caminhos dos cursos, assim, a gente mostra os cursos da universidade aqui do campus, mas a gente também apresenta outras oportunidades na região. Acho que isso é bem importante, porque o nosso campus tem alguns cursos, né? Mas tem uma restrição, não é todos. E tem outras oportunidades aqui na região, né? A gente tem o Instituto Federal, a gente tem a FURG em São Antônio da Patrulha, né? Então, a UERGS. Então, a gente apresenta as oportunidades de ensino público, né? Para que eles possam. E isso a gente vê que é sempre uma surpresa para eles. Nossa, eu não sabia que. É o ponto alto da oficina, assim, né? Eu não sabia que tinha todas essas oportunidades aqui perto, né? Assim como quando a gente apresenta também o programa de benefícios, eles também se surpreendem, né? De ver que muitas vezes eles podem receber através de bolsa ou de benefícios, talvez o mesmo valor que eles receberiam em algum emprego fixo, dependendo, né, do que eles fossem fazer, assim. Então, comprar apoio para eles poderem apenas, né, se dedicar aos estudos. Então, tem sido bem importante essa experiência, assim, né? A gente vê que realmente faz diferença, né? Poder apresentar essas oportunidades. É interessante, né? Porque nesse sentido de não se enxergar, né, tem muito uma questão também, né, de estudantes que estão na universidade, mas não parece que não ocupam a universidade, né? Geralmente estudam e já tem que trabalhar, né? Então é importante mesmo nesse sentido de mostrar todas as possibilidades, de realmente ocupar o lugar, né, o espaço da universidade
sendo deles, né, sendo da gente, assim, né, de construir isso, né. E aí também eu queria que vocês comentassem um pouco da experiência com escolas indígenas, né. Eu vi que recentemente teve, né, que vocês receberam a escola indígena de Riozinho. Eu queria que vocês contassem um pouco dessa experiência. Eu vou contar um pouquinho, depois se a Patrícia quiser complementar também. Na verdade, a gente teve duas ações esse ano, né? A gente recebeu, através desses agendamentos da acolhida no campus, a solicitação de uma escola, né, de Riozinho, e também uma outra atuação na comunidade Mimbiá-Guarani aqui de Osório, que eu já vou contar um pouquinho. Essa experiência de acolhida no campus foi muito interessante, assim, porque foi a primeira escola indígena que a gente recebeu aqui, né, nesse projeto. E veio um grupo bem diverso, assim, de idades muito variadas. Então, vieram crianças bem pequenas e até uma pessoa mais idosa, né, um sábio da comunidade, assim, que acompanhou. Então, foi muito rico, assim, né, porque a gente também deixou o roteiro da visita mais aberto, assim, mais dialogado, né. Também para nós foi um grande aprendizado, né, de pensar, a gente sempre tenta estar atento à necessidade do grupo que vem, né? Mas por ser um grupo que não era de ensino médio, né, necessariamente, era um grupo bem diverso, a gente tentou, a gente também não sabia, né, exatamente o que esperar, porque não conhecia esse grupo, enfim. E foi muito rico, assim, porque deu para ver que eles estavam muito curiosos, né, muito interessados e aproveitaram muito, assim, o espaço externo, né? A gente caminhou aqui pelo bosque, foi conversando o que que se faz aqui, né? Que a gente tem uma área externa que tem, né, uma horta que até no momento está desativada, mas que já teve e está para ser, né, retomado esse projeto em algum momento. Dos planos aqui dos prédios que ainda estão para ser construídos. Fomos até um lago que a gente tem aqui com peixe, né? As crianças brincaram, perguntaram. Então foi uma visita diferenciada no sentido também do tempo, assim, né? Foi um tempo diferente, né? Mas acho que nos provocou um pouco isso de da gente tá mais aberto para outras possibilidades, né? Porque normalmente a gente está muito preso ao relógio, assim, né? E as escolas vêm com um tempo normalmente mais restrito. Às vezes a escola vem com 1 hora de visita. Ah, a gente só tem essa 1 hora. E aí a gente tem que se virar nos 30 para conseguir minimamente mostrar o que a gente gostaria dentro daquele tempo, né? Explicar, enfim. Mas a gente gosta de ter mais tempo, no mínimo 2 horas, né? Porque nessa visita a gente faz um diálogo com os jovens, faz às vezes uma brincadeira, uma dinâmica assim, quebra-gelo inicial, ouve um pouco esses jovens, apresenta os cursos, né, o programa de benefícios. A gente costuma levar em algum dos laboratórios para fazer algum experimento, para ter alguma atividade mais prática, né? Na usina fotovoltaica aqui, né, que algum colega do laboratório também explica como é que funciona a usina, enfim. E também leva na biblioteca, né, para conhecer o espaço físico e na área externa sempre que possível, né? E nessa atividade com esse grupo, né, Guarani, foi interessante porque a gente apresentou todas essas coisas, mas parece que a gente estava um pouco mais solto, assim, né, no tempo, e mais aberto também para ouvir, enfim, acho que de alguma forma nos afetou, né, até para a gente refletir as visitas que vieram depois, né, que estão por vir, assim. Então foi muito, muito rica essa troca, assim para todos, né? Eu acho que eles também ficaram muito felizes de poder conhecer a universidade, né? De nos convidaram para estar lá na comunidade, levar mais alguma atividade, enfim, trocar, dialogar. E a outra ação que a gente começou no ano passado é o Cine Debate. Na verdade, é uma ação que o projeto tem parceria com outros professores do campus. É feito aqui dentro do campus, né? Se chama Cine Debate Encontro de Saberes. E o ano passado a gente teve 2 edições aqui no campus. Na primeira edição, a gente fez dentro da temática para discutir, na verdade, né, para aprofundar, para dialogar sobre as questões indígenas, né? E aí a gente se aproximou dessa comunidade aqui de Osório, em Guarani, e convidou o professor da escola para debater esse filme com a gente, né? Foi um filme que é um filme guarani, né? Falado, né? Língua Bia-Guarani, com legenda em português. E quando a gente convidou esse professor, dialogando com ele, ele disse que não tinha assistido ainda o filme, né? É um filme que está disponível no YouTube
Inclusive, esse projeto do Cine Debate, a parceria do projeto também é para divulgar para os professores, então, para atuar como formação de professores, né? Como uma ferramenta pedagógica para esses professores trabalharem com esses sistemas de ações afirmativas na escola. E a gente também poder, pelo projeto, certificar a participação desses professores. Mas então, retomando, no diálogo com esse professor, né, que é o Eloir, ele comentou que não tinha ainda assistido esse filme. E aí a gente então teve a ideia de assistir lá na comunidade, né? De ir antes de fazer a atividade aqui no campus, assistir esse filme com ele lá na comunidade. E uma professora da escola, a Josiane, que é a nossa parceira também do projeto, sugeriu que a gente assistisse com as crianças. Então também foi uma atividade assim muito rica, assim, né? Porque as crianças também não estão acostumadas a assistir filmes indígenas, né? Eles assistem, quando assistem algum filme na escola, normalmente eram os filmes nossos, enfim, ocidentais, né? Em português. Então foi muito bacana, assim, ver, né, o interesse deles, né, os diálogos deles durante o filme, de estarem se vendo representados ali, né? Porque o filme se passa numa aldeia, né, com sábios em volta de uma fogueira, falando sobre os animais, né, o significado de cada animal, enfim. E eles se reconheceram muito, né? Ouvi também a língua deles sendo falada num filme. Então foi muito rico, assim. E aí o fruto dessa primeira ação foi que surgiu então da escola esse interesse de seguir com esse projeto, né, com o Cine Debate na comunidade nesse ano. Então, a ideia é que a gente possa, mensalmente ou a cada 2 meses, levar um filme dialogado com a escola, né, também para ver qual é o interesse da escola, né, nas produções. E aí a gente levar, então, enquanto universidade, a gente leva a estrutura, né, de projeção, enfim, e a escola organiza lá, né, na estrutura que eles têm, um momento para assistir esse filme. Então a gente tem essas duas experiências para contar, assim. Tu comentaste, né, do Cine Debate, e eu queria saber então quais as ações que estão ativas ainda, né, que estão planejadas para os próximos anos. Queria ouvir de vocês, assim, ao longo desde 2019, tu já comentou bastante das ações, né, mas queria que tu falasse um pouco mais, assim. Tem uma questão, né, que a gente trouxe rapidamente, mas eu acho que valeria retomar, que é nesse último ano, então de 2023, a entrada da bolsista Graziella, né, do curso de Biologia Marinha, como eu comentei antes, teve uma ação que ela se envolveu bastante e que trouxe um diferencial assim para o nosso projeto, que é estender, né, a comunicação do que nós fazemos dentro do projeto por meio das redes sociais, né? Inclusive, né, ela foi premiada no Salão de Iniciação Científica da URGS, né, em função do projeto que ela, desse recorte do projeto que ela apresenta, né, lá no salão. E então, assim, disseminou muito mais, né, as formas de comunicação junto às escolas, né, pelo Insta, pelo Face, né, tanto anúncios, notícias, né, que interessavam aos diferentes públicos, tanto aos alunos daqui do campus, mas também aos estudantes das escolas, né, como avisos importantes, por exemplo, né, datas do vestibular, né, SISU, enfim, como também ações que nós, né, estamos envolvidos, assim, né, dando notícias do que a gente vem fazendo. Como retorno desse trabalho da Graziella, a gente tem tido alguns contatos de escolas, né, que ficam sabendo do nosso trabalho e nos procuram, né, para buscar justamente essa parceria, né, porque hoje a gente não tem, assim, um escopo grande de escolas, mas a gente tem uma qualidade nas ações que a gente desenvolve com algumas escolas, né, dá para dizer que basicamente uma delas, né, que a gente está mais envolvido em Osório, nesse momento, né? Mas tem outras que têm, então, né, acompanhado nas redes as notícias e têm nos procurado, buscando estabelecer essa parceria justamente de trazer outras coisas, de trazer saberes, né, aos quais eles podem ressignificar, né, a partir das suas experiências junto às comunidades, com as experiências mais acadêmicas, científicas que a gente desenvolve na universidade.
E aí, partindo desses interesses das escolas que têm nos procurado, nós também estamos no momento agora de fazer esse levantamento junto aos projetos, né, aos professores que atuam aqui no campus Litoral, e quais os professores que têm já trabalhos com extensão que se aproximam das escolas, né? Então, a gente está fazendo no momento esse levantamento, tentando mapear um pouco dessas ações que já são realizadas, para poder ter isso, né, mais organizado, mais sistematizado, para quando as escolas procurarem, a gente ter essas informações e poder estabelecer esse contato diretamente com os professores que já fazem também extensão, assim como nós. Então, é bem importante para nós esse momento, né, porque também ajuda, né, tanto os professores, né, a identificar uma ampliação, talvez, né, daquilo que eles já fazem com outras escolas, mas também contribui no sentido das escolas, né, poderem receber esses diferentes, né, essas diferentes possibilidades mesmo de trabalho, de saberes, né, de construção de saberes, com aquilo que os professores das escolas já fazem, mas que pode ser ressignificado. Então, uma das ações, né, que a gente tem investido, né, e que vai agora para 2024 fazer esse desenho, é isso, assim, né, é fazer esse mapeamento, ter isso sistematizado, para poder, então, oferecer quando as escolas nos procuram. E uma das outras ações que nós vamos ainda, né, nos reunir para fazer o planejamento de 2024, agora após, né, recesso, é aprofundar justamente o que a gente já vem fazendo, né? Porque a gente sempre trabalha na perspectiva da qualidade, né? E não da quantidade. Então, acho que isso é uma preocupação nossa, né? Uma equipe também não tão grande como a gente tem alguns, né, integrantes, não podemos estender tanto e não qualificar o que a gente já faz. Então, essa é a nossa preocupação de poder seguir fazendo o que a gente vem fazendo, né, sempre de acordo também com as nossas condições, né, de trabalho, para não perder justamente isso, assim, né, essa ideia que eu acho que é uma das principais, assim, do projeto, né, é buscar essa desmistificação, né, do que é a universidade, o que significa a universidade, se não um trabalho social, né, envolvido com, né, com o social, assim, uma perspectiva de disseminar aquilo que a gente faz aqui, e é um trabalho com, como disse a Patrícia, né, não é um trabalho para, mas é um trabalho com. Então, o nosso projeto tem esse princípio, assim, né, de disseminação do que é a universidade e de poder democratizar cada vez mais esse espaço, de saber que ele é um espaço para todos, né, e que precisa ser aberto cada vez mais, né, não só no sentido de acesso, mas a permanência, né, desses estudantes, de um acompanhamento qualificado desses estudantes. Então, acho que o nosso trabalho no projeto contribui nesse viés e nós pretendemos continuar por aí. Uma dúvida também seria, vocês teriam como saber quantas escolas já passaram pelo projeto? Na verdade, ali nesse período da pandemia, a gente não contabiliza, porque foram coisas bem pontuais, né? A gente atuou com lives, com atividades mais abertas, assim, né? Então, de 2022 para cá, a gente atuou numa escola em Tramandaí, mais diretamente, assim, uma parceria mais fixa, uma escola em Osório. Mas o que que a gente tem feito, assim, complementando o que a Regiane trouxe, né? No início, a gente tinha muito uma visão do projeto de chegar em muitas escolas, né? E divulgar e atuar, e quanto mais escolas, melhor. E aos poucos a gente foi amadurecendo isso, assim, né? E se dando conta que a quantidade não teria o efeito, enfim, que a gente gostaria, né? Que a gente gostaria de fato qualificar o trabalho e contribuir, né, com as escolas com aprofundamento. Então, eu não saberia contabilizar agora, assim, porque o que a gente tem feito? A gente tem adotado uma escola no ano, digamos assim, né? Mas ao longo do ano a gente interage com outras escolas em parceria com outros projetos, né? Então, junto com o projeto Tertúlias, a gente teve um ano que a gente fez uma parceria, construindo junto, enfim, atuando junto, que eram tertúlias, enfim, diálogos, nas escolas de ensino médio. E aí, num dos anos, perpassou, acho que se não me engano, 5 escolas de Osório.
né? Então, a gente tem essas atuações, daí mais pontuais, né? Como a Regiane estava falando há pouco, a gente foi procurado por uma escola de Osório também, daí de ensino fundamental, para contribuir com a escola. Então, a gente tem ações mais pontuais, às vezes a partir de uma oficina específica de algum dos integrantes, né? Alguma ação, mas a gente tem, pelo menos até o momento, pensado um pouco por aí, assim, de adotar uma escola e aprofundar naquela escola. Inclusive, esse ano, a gente ainda está em planejamento, né? A gente nem voltou o diálogo com a escola, mas a gente tem pensado em seguir na mesma escola que a gente estava ano passado, porque a gente sente que a gente recém começou a relação, né? Que tem muito ainda para contribuir, para aprofundar, né? Então, a nossa ideia justamente é evitar essa forma que muitas vezes a universidade tem de chegar na escola, dar notícia, né? Fazer uma ação pontual e ir embora e não voltar mais, né? E a gente quer ter um trabalho continuado, né? Que tenha realmente impacto, troca, né? Que a escola possa nos dar o feedback, que a gente possa ir transformando. Então, a gente tem ido um pouco por aí. E aí, a partir das redes sociais ou de parceria com outros projetos, a gente chega a mais lugares, digamos assim, né? Complementar com a fala da Michele, que a gente também cria esse vínculo com as escolas com a acolhida no campus, né? Então, eu também estava tentando aqui lembrar, mas não lembrei o número de visitas que a gente teve, né, em 2023, mas também 2023 e 2022, mas também é uma forma desse contato com a escola quando eles vêm até nós, né? A gente então tem essas duas possibilidades. E ontem, por exemplo, né, nós recebemos a visita, que a escola está em período de férias, né? Mas a gente recebeu um grupo de adolescentes de um projeto social aqui do município de Tramandaí, um projeto da Secretaria de Assistência Social do município. Então, adolescentes de diversas idades e momentos diferentes também na escola, mas que vieram fazer uma visita para conhecer a universidade, as possibilidades. Então, como acho que a Michele falou antes, a gente sempre procura ajustar, né, a atividade conforme o grupo que tá vindo, né? E ontem, então, a gente teve essa visita. Então, acaba que também tem essa ação que também dialoga com algumas escolas, mas aqui dentro da universidade. Então, eu já encaminhando para o final, eu queria abrir esse espaço, né, para que vocês possam falar alguma coisa que não foi dita, não foi perguntada. Eu gostaria de agradecer, né, o convite para a gente poder falar um pouquinho do projeto. Para nós é um orgulho, né, poder contar um pouco do que a gente faz e dizer que o quanto é importante, assim, a gente ter um planejamento, né, dentro do projeto de extensão, mas ao mesmo tempo esse planejamento não é fixo no sentido de rígido, né? De engessado. Então, acho que uma coisa importante assim do nosso projeto e é o que me move dentro dele, é o que eu gosto de fazer, é justamente isso, assim, de saber que cada um que integra o projeto pode somar nesse planejamento, né? Pode modificar e ir modificando aos poucos conforme aquilo que se identifica, aquilo que faz, aquilo que gosta, né? E vem somar mesmo na perspectiva do todo do projeto. Então, acho que é bem importante isso, assim, né? Da gente poder contar um pouco do que a gente faz no projeto e, ao mesmo tempo, contribuir com isso que o nosso campus precisa, né? Que é justamente ampliar, né? Ampliar o conhecimento das pessoas sobre a URGS, né? O que que é a URGS, o que que nós fazemos aqui. Então, a gente vem também somar, né, nessa perspectiva, assim, né, de poder, com o nosso trabalho, qualificar, né, aquilo que para nós é importante, né, que é a escola pública, e depois poder receber, né, esses estudantes aqui, né, na universidade e poder continuar esse trabalho sabendo que a gente, pelo menos eu, né, envolvida com formação de professores, saber que esses egressos vão retornar de alguma maneira, né, como profissionais atuando lá na escola básica. Então, agradecer assim esse espaço e dizer que é um prazer assim fazer parte dele e espero, né, ficar ainda por um bom tempo fazendo isso, porque isso, extensão tem me mobilizado muito dentro da universidade, além do ensino e da pesquisa, mas a extensão realmente é aquilo que me move.
Posso seguir, aí eu deixo para a Michele fechar, né, que é nossa aí, coordenadora do projeto. Acho que agradecer também, né, pela oportunidade, assim, é sempre muito importante a gente, a unidade mais nova da URGS, né, e se dar a conhecer é sempre muito importante para a gente, né, como campus, comunidade, como projeto que está aí se propondo também a esse diálogo com a nossa comunidade aqui da região, né. Então, agradecer pela oportunidade e a gente ficou muito feliz assim, com o convite, porque é um convite que vem de dentro da URGS e é algo que a gente fala bastante, assim, né? Nós também somos URGS, né? Então, isso de a gente poder estar dialogando com o projeto do DEDES, que é da nossa universidade, que é um departamento também tão importante, com tanta visibilidade, que a gente se espelha muitas vezes, né, nas ações que a gente propõe. Então, é um reconhecimento, assim, de que também somos URGS, né? A gente, aqui na comunidade, passa por isso, né, de as pessoas conhecerem a URGS em Porto Alegre, e a gente, né, também está se apresentando, mas às vezes dentro da universidade também. Então, parece um pouco a URGS apresentando mais um pedacinho da URGS, né, que é aqui o nosso campus no litoral. Então, agradecer, muito, muito legal, muito obrigada, valeu. Então, para finalizar, me sinto super contemplada, né, com as falas da Regiane e da Patrícia, mas também gostaria de agradecer essa oportunidade. Eu acho que esse podcast também pode ser um recurso bem importante para a gente poder divulgar o nosso trabalho. Estava ouvindo aqui as colegas pensando, nossa, vai ficar um material interessante, assim, para a gente poder dar a conhecer, né, nos lugares onde a gente vai, enfim, dentro da própria comunidade e fora. Agradecer ao DEDES, que é um departamento que eu admiro muito. Eu já tive a oportunidade de trabalhar no DEDES há muito tempo atrás e admiro muito o trabalho dos colegas, né? E para mim é um espaço fundamental, assim, na universidade. Então é isso, parabenizar pelo teu trabalho e a gente está à disposição, né, para o que for, se precisar, enfim, de mais alguma troca, enfim, vai ser um prazer dialogar. Eu queria novamente agradecer a vocês, muito obrigado por essa conversa e é isso, pessoal. Assim termina mais uma Estação Cidadania. Muito obrigado pela sua presença. Acompanhe o DEDES pelo site e pelas redes sociais. Nos vemos no próximo episódio. Até mais!